Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma noite do projeto Viva com Esperança. Tudo preparado especialmente para você, aqui com o pastor Ivan Saraiva, trazendo o estudo da Palavra de Deus e com os arautos do Rei. Que honra é ter você ao nosso lado. E nós aqui da Novo Tempo temos a honra de entrar na sua casa. E não vamos sozinhos, levamos conosco a Palavra de Deus, a palavra que entra no seu coração, levando o amor e a graça de Jesus Cristo, a palavra que transforma vidas. Quero mandar um abraço a você, telespectador da Novo Tempo, e aos ouvintes da rádio que também nos honram, participando conosco, interagindo, ouvindo a programação. Muito obrigado porque você está ao nosso lado, e aos internautas que nos acompanham pelo Brasil e no mundo todo. É um prazer também ter você conosco. É uma satisfação muito grande estar aqui, poder introduzir a palavra de Deus que com certeza vai chegar poderosamente na sua casa. E eu não estou sozinho, tenho a honra de ter aqui ao meu lado a sempre elegante Ana Lima, que traz aqui a cada semana o programa das boas notícias. Agora é a minha vez. Boa noite, Ana. Oi, pastor, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite a você que está em casa nos assistindo, acompanhando a programação da Novo Tempo. E você, eu te convido para ficar aqui com a gente, porque tem muita coisa boa ainda, uma palavra de esperança que com certeza vai falar na sua vida a partir de hoje. E eu quero já começar, pastor, falando que você pode interagir conosco nas redes sociais. Redes sociais facebook.com/TV Novo Tempo, tem também Twitter e Instagram, @TV Novo Tempo, e também através do site novotempo.com/Viva com Esperança, tá? Sem o cedilha. Vamos mandar um abraço para esse pessoal que está interagindo conosco, Já tem né, gente Ana? ligado, né, pastor, com a gente? Muita gente ligada. Nós vamos aqui mencionar alguns nomes. E é claro, ao mencionar esses nomes, incluímos a todos vocês que mandaram a sua saudação, um abraço, seu testemunho, a sua palavra de agradecimento. E eu vou aqui mencionar alguns nomes da Paulinha Barbosa, lá de Palmeira dos Índios, no Alagoas, e a Keila Braga, de Macapá, no Amapá. É isso aí, pastor, e a gente está indo longe. Sabe onde a gente foi parar, pastor? Em Londres. Fabrício Guimarães, um abraço para você, e também para Laura Martins, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um abraço para você também, Laura. Eu quero mandar agora um abraço para José Carlos Silva, ele é de Ourinho, São Paulo, para Rosana Dino Santos e Disley de Crisópolis, na Bahia. E Ana, eu tenho um abraço muito especial para mandar para uma pessoa. Por favor, pastor. Eu quero mandar um abraço para minha querida mãe, a dona Manuelina, lá na cidade de Juiz de Fora, que fica ligada na Novo Tempo, a cada dia, a cada momento, lhe fazendo companhia. E eu sei, mãe, que está aí ao seu lado, a Lara, o Ricardo. Um abraço para vocês. Eu amo todos vocês e que Deus os abençoe nesta noite. Amém. Eu vou mandar também um abraço para minha mãe, que ela está bem pertinho de mim. Mãe, Nena, Roberto, meu pai, Mário, Fabiana. Ai, pastor, eu vou acabar cometendo aqui um equívoco se eu não falar o nome de todo mundo. Mas família, Lima, Martins e Alves, que agora faz parte de outra família também. Um abraço para todos vocês e continuem nos acompanhando. Além deles, pastor, tem também alguém muito especial, a Cícera Silva Ribeiro, de Petrolina, no Pernambuco, e também o Francisco e a Edith, de Rondônia. Um abraço para vocês. Sintam-se todos abraçados pela equipe da Novo Tempo. Estamos aqui hoje nas horas sagradas do Santo Sábado para apresentar para você a palavra de Deus com o pastor Ivan Saraiva. O tema de hoje é muito importante, que nós entendamos e compreendamos através dele os planos de Deus para a nossa vida. Você já teve alguma perda? Já passou por alguma situação difícil? E aí vem aquela pergunta: por que, Senhor? Este é o tema que vamos estudar hoje. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus esteja ao seu lado. Tá certo. E agora, antes da mensagem falada, vamos ouvir uma música, como de costume, durante a semana toda, com Arautos do Rei. Com certeza vai falar ao seu coração. O bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero já fiz. Escravo da sinceridade,
que enganava o meu coração. Cansei de voltar como um perdedor ao lutar, mas hoje eu já sei onde eu posso esperar. Cada folha que cai pra forrar o chão, nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Ele é a força pra mudar. Olá, querido amigo da TV Novo Tempo. É sempre muito bom poder estar com você, louvando o nome de Deus e tendo a certeza de que eu e você somos amparados nos braços mais poderosos e amorosos do universo. Um Deus que escolhe nos amar, que escolhe nos chamar de filhos e nos traz esperança e termos dias melhores. Hoje eu e você temos a certeza, a convicção de que podemos viver com esperança. E a proposta de toda essa semana, todas as noites, onde a palavra de Deus foi aqui apresentada e estará sendo hoje mais uma vez, é para que você viva com esperança. Quero lembrar a você que a partir de amanhã, a partir das 9 horas da manhã, todas as igrejas adventistas do sétimo dia no Brasil estarão de portas abertas. Todos os pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia estarão começando uma semana muito especial.
onde todas as noites, amanhã é pela manhã, às 9 da manhã, e depois no domingo, segunda, terça, quarta, quinta e assim vai durante toda a semana, às 7h30 da noite. Você é meu convidado especial, você é convidado do pastor Luiz Gonçalves, do professor Leandro Quadros, do pastor Antônio Tostes, você é convidado do pastor Arilton, você é convidado do pastor Kleber, você é convidado da Novo Tempo para conhecer a extensão da TV aí bem pertinho da sua casa. É como eu mencionei esses dias, preste bastante atenção. Todas as noites ou todos os dias nós estamos na sua casa, você nos convida para estarmos com você, não é assim? Você liga a sua televisão e aí então nós estamos aí dentro da sua casa. Agora é a nossa vez de convidá-lo para estar junto de nós. E como a TV Novo Tempo não pode estar em todos os lugares, nós temos as igrejas adventistas do sétimo dia, que são exatamente aquilo que você vê aqui. Pessoas simples, sinceras, não são perfeitas, mas que querem sempre cumprir a vontade de Deus expressa em sua palavra. Você é muito bem-vindo à TV Novo Tempo e a qualquer uma igreja adventista do sétimo dia. Você não sabe onde tem uma igreja adventista perto de você? É tão simples. Acesse o nosso site, novotempo.com/Viva com Esperança. Ali tem um ícone bem grande dizendo assim, ache aqui uma igreja perto de você. Você clica e vai ser muito fácil você encontrar uma igreja bem pertinho da sua casa. Se você também tem um pedido de oração, se você tem um momento de gratidão muito grande e você gostaria de expressar, você quer que nós aqui da TV Novo Tempo oremos por você, estamos em uma campanha de oração durante toda essa semana pelos pedidos que têm sido feitos e você pode fazer isso nesse exato momento através do seu tablet, do seu smartphone, do seu computador. Faça o seu pedido de oração. A Bíblia declara que nós devemos orar uns pelos outros. E lembrando que essa semana é uma semana também muito especial, uma semana de decisão. É uma semana onde pessoas dos mais diferentes lugares do Brasil e do mundo estão se decidindo pelo batismo. Aqui nós tivemos uma mensagem específica só sobre esse tema e eu tenho a convicção de que muitas pessoas precisam se decidir. São dezenas e dezenas de pessoas e olha, nós estamos felizes porque você decidiu ser batizado. E se você decidiu ser batizado, vá a uma igreja adventista do sétimo dia durante essa semana e diga assim, olha, eu tomei a minha decisão do batismo na semana via satélite lá na Novo Tempo. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem por uma das 18 rádios Novo Tempo espalhadas no Brasil e no mundo, querido, ou pela internet, né, no mundo. E eu queria dizer para você que você vai ser tão bem-vindo, mas você vai ser tão abraçado, porque essa semana é a semana onde nós estamos abrindo as portas para você que é nosso irmão católico, para você que é nosso irmão batista, para você que é nosso irmão presbiteriano, luterano, você que é da nossa querida Igreja Maranata, você que faz parte de alguma congregação, como a Congregação Cristã do Brasil, tão querida, tão especial, da Igreja Quadrangular, todos serão muito bem-vindos e nós vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Querido, que bom que você está acompanhando durante toda essa semana. Talvez você esteja acompanhando pelas TVs por assinatura, talvez você tenha a alegria de ter a TV Novo Tempo em canal aberto aí na sua cidade, que é uma bênção para todos nós. Ou talvez você esteja ouvindo essa mensagem na rádio ou ainda assistindo pela internet, não importa. Todos nós nesse momento nos agregamos, juntamos e nos unificamos ao redor da palavra do Senhor e de Jesus Cristo. Querido, agora nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor que nos dê iluminação, porque o tema de hoje é muito importante, ele é muito relevante para qualquer pessoa, não importa o momento em que você esteja vivendo agora. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do sofrimento, nós vamos traçar o sofrimento com um viés bíblico, vamos apresentar a postura de Deus, a nossa postura em relação a Deus no meio do sofrimento. E tudo isso é muito complexo porque mexe com as nossas emoções. Mas a Bíblia também ela nos dá luz sobre esse tema. Eu gostaria então de pedir que o Espírito Santo ilumine a sua mente e a minha também, para que juntos venhamos a compreender melhor a palavra do Senhor. Então, se puder, feche seus olhos, amigo, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, que a Tua palavra hoje, como nos outros dias, faça diferença na nossa vida. Nós te agradecemos porque a Tua palavra continua sendo viva e eficaz e mostrando-nos sempre o caminho que devemos seguir. Por favor, Pai, que agora possamos ter concentração, que agora, ó Deus, nada possa nos atrapalhar de estudarmos a Tua palavra e que ela, ó Deus, nos mostre exatamente o que devemos fazer.
Salve-nos, Senhor, para a tua honra, para a tua glória. Cuide de cada um de nós e das pessoas que nós amamos. É o que pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Querido, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você a tem, no Salmo 13, versos 1 e 2. Nós vamos nos deter bastante tempo nesses dois versos. Nós não vamos fazer nenhuma exegese deles agora, nenhum estudo aprofundado, mas ele é o pano de fundo de tudo que nós vamos tratar aqui. Eu acho que esses dois versos, eles conseguem resumir momentos cruciais da vida humana. E quando Davi, ele expôs esse sentimento, talvez ele estivesse, através da iluminação do Espírito Santo, representando a todos nós que vivemos nesse mundo de dor e de tristeza. Livro de Salmos, o Salmo 13, verso 1 e 2 diz assim: Até quando, ó Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Sabe, quando eu leio esses dois versos, a minha mente ela já é jogada automaticamente para o livro de Abacuque. Quando Abacuque ele começa a expor a sua angústia, a sua dor, e ele vai dizendo: Senhor, até quando clamarei a ti e tu não me escutarás? Até quando gritar-te-ei violência e não salvarás? Parece que esse até quando é um grito de alma dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais. Você já viveu momentos assim? Situações e circunstâncias da sua vida que fugiram do seu controle. Você tentou controlar de todas as formas, mas nada deu certo. Você clamou a Deus e nada resolveu. Você pediu e nada aconteceu. Ora, querido, eu queria que você, nesse momento, pensasse numa oração. Uma oração. Pense numa oração de alguém desesperado, orando assim para Deus. Pense assim, alguém orando para Deus. Deus, eu te odiei depois do estupro. Eu não permitiria que fizessem isso a um cachorro. Como pode o Senhor dizer que me ama, tendo todo o poder, e o Senhor não fez nada? Eu não faria isso a ninguém. Querido, você já pensou nessa questão ética da relação de Deus com o sofrimento? Porque assim, na maioria absoluta das sociedades, quando um indivíduo presencia um crime e ele não faz nada para impedir, ele também é culpado, ele é passível de julgamento. Ele pode ser inclusive enquadrado como um indivíduo cúmplice do que está acontecendo. Se Deus vê o sofrimento, vê as angústias, vê as dores, as violências, os traumas, os abusos, e não faz nada, não seria Deus cúmplice de todo esse sofrimento, de toda essa angústia, podendo Ele resolver tudo num piscar de olhos? Ora, querido, a palavra do Senhor apresenta Davi dizendo: Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Parece que é para sempre, Senhor. Eu clamo, eu peço, eu busco. Querido, entenda, esse é o dilema de Epicuro. No ano 300, aproximadamente, Epicuro trouxe esse dilema, que é mais ou menos assim: se Deus é bom e é amoroso, então Ele não é todo-poderoso, porque se Ele é amoroso, Ele não vai deixar seus filhos sofrerem. Como você quer evitar o sofrimento do seu filho e eu quero evitar o sofrimento da minha filha, Deus também, se Ele é amoroso, Ele vai evitar o sofrimento. Como Ele não evita, logo Ele não deve ser todo-poderoso. Agora, se Ele é todo-poderoso, ou seja, pode todas as coisas, então Ele não é amoroso. Porque Ele vê a nossa angústia, Ele vê o nosso desespero. Ele entende a sua dor. Hoje mesmo eu li o desespero de uma mãe em Niterói. Ela gritava, se jogando no chão, tentando de alguma maneira clamar a Deus e alguém tentando sustentá-la. E ela no chão dizendo:
O segundo filho assassinado não, o segundo filho assassinado não. Essa era a frase que ela mais repetia, mas teve uma secundária que me chamou a atenção. Sabe o que ela disse? Eu não acredito em mais nada. Eu não acredito em mais nada. Esse engenheiro estava fazendo um trabalho voluntário em um templo espírita kardecista, sendo responsável pela obra em Niterói, de maneira voluntária, e foi assassinado, como seu irmão há 7 anos havia sido, na tentativa de um assalto. Querido, tenta imaginar a dor desta mãe, dizendo, eu não acredito em mais nada. Existe um escritor inglês já falecido chamado C.S. Lewis. Ele talvez tenha sido um dos grandes pensadores do cristianismo. E ele tem um livro chamado Anatomia da Dor. E logo na introdução desse livro, sabe como ele expressa a sua angústia diante de Deus? Ele escreve assim: procure Deus nos momentos mais angustiosos da sua vida. E sabe o que você vai encontrar? Uma porta fechada na sua cara. Querido, você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Eu e você não temos todas as respostas. A verdade, amigo, é que eu e você não queremos um Deus que ache uma boa vaga de estacionamento no centro da cidade para a gente. Nós não queremos um Deus que ache um produto em promoção. Nós queremos um Deus que evite o holocausto. Nós queremos um Deus que impeça o tsunami. Nós queremos um Deus que impeça a violência e o abuso de crianças. Nós queremos um Deus que ponha um fim no ebola. E nós vivemos uma angústia, porque nós não entendemos os propósitos e os caminhos de Deus. Nós servimos a um Deus que nós não podemos enxergar, que nós não podemos tocar, que nós não podemos ouvir, mas devemos amá-lo, devemos respeitá-lo. Ora, querido, eu vou dizer uma coisa a você. Você não concordou com a morte do seu filho, não é? Você não concordou com a morte do seu avô. Você não concorda com a doença mental que o seu filho adquiriu no decorrer da vida, não é assim? Você não concorda com a forma física que o seu filho nasceu. Você não concorda. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus concorda? Você acha que Deus simplesmente observa passivamente dizendo, esse eu vou livrar, aquele eu não vou livrar. Esse eu vou livrar. Querido, Deus não é sádico. Para que nós possamos harmonizar todas as nossas angústias e dores e questionamentos de alma com Deus, nós precisamos saber qual é o caráter de Deus. Porque se você entender qual é o caráter de Deus, todo o resto será fácil para confiarmos, embora com muita dor, embora com sofrimento e com angústia. Mas quando eu e você não temos dúvidas de quem é Deus, nós começamos a compreender que, embora não tenhamos todas as respostas, podemos confiar naquele que as tem. Veja, por vezes, ao longo da minha vida, eu erro por muitas razões, como você. Sou um ser humano falho, exatamente como você. Mas muitas vezes eu errei, sabe por quê? Porque eu não tinha todas as informações necessárias para tomar uma decisão mais acertada ou uma decisão correta. Quando nós temos muitas informações sobre um determinado assunto, a tendência é que a gente erre menos. Ou se errar, erre perto do centro do acerto. Quanto menos informações nós temos, mais fácil é errar. Querido, na vida humana complexa do jeito que é, eu e você temos isso aqui de informações. Você não pode acrescentar um segundo à sua vida. Você nem se lembra do que aconteceu há 10 anos na sua vida. Onde você estava no dia 24 de agosto, há 10 anos? Em 2004, dia 10 de agosto.
A gente não sabe, a gente não lembra, a gente teria que fazer uma pesquisa, a gente teria que ir atrás. Se não é um dia marcante na nossa existência, foi mais um dia que passou. As coisas que nós já vivemos caem no esquecimento. As coisas que estão diante de nós, a gente não tem a menor ideia delas. A única coisa que a gente tem é o presente com um pouco de memória e experiência de uma vida frágil e débil. Como que nós vamos entender todas as coisas para acertar agora? Deus não. Deus tem todas as informações. E é a partir do momento que eu entendo que Ele tem caráter e que Ele, quando vê a angústia, Ele sofre junto. Quando alguém chora, Ele derrama suas lágrimas. Quando alguém morre, uma parte de Deus morre junto. Querido, era tão ofensivo a Deus o nosso sofrimento, que Ele veio aqui a essa terra. Jesus andou entre nós em pele humana. E Ele sofreu o que eu e você sofremos. Quando alguém é espancado, Jesus entende por que Ele foi. Quando alguém é assassinado, Jesus entende por que Ele foi. Quando alguém recebe um cuspe no rosto, Jesus entende por que Ele foi. Quando alguém é torturado, Jesus entende por que Ele foi. Quando alguém é abandonado, Jesus entende por que Ele foi. Quando alguém é deixado de lado, desprezado ou traído, Jesus entende por que Ele viveu tudo isso. Quando alguém vive na pobreza, sem recursos, Jesus entende porque Ele aqui nessa terra foi pobre, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele escolheu sofrer comigo e com você. Ele não ficou passivo no céu dizendo, eu vou daqui resolver o seu problema. Não, Ele escolheu descer. E Ele não desceu apenas há 2000 anos. Ele desce todos os dias até o seu coração, até a sua casa. Ele visita o quarto dos seus filhos. Ele visita as tuas entranhas de alma. E acredite no que eu vou dizer a você. Ele sofre com o meu sofrimento. Ele sofre com a tua dor. E Ele colocará um fim em tudo isso. Apocalipse 21:4, Ele diz, haverá um dia onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Haverá fim da angústia e do desespero humano. A grande questão que envolve o seu coração e o meu chama-se tempo. A partir do momento que eu compreendo que eu não tenho todas as informações, por isso eu não consigo compreender todas as coisas. A partir do momento que eu compreendo que verdadeiramente o caráter do meu Deus é irreparável, irretocável, que Ele é íntegro em todas as suas ações, eu posso confiar nas suas permissões. E a partir do momento que eu também compreendo que Ele sofre comigo, que Ele pisa o lagar comigo, que Ele anda no vale da sombra e da morte comigo, não apenas para me acompanhar, mas para sofrer ao meu lado, eu começo então a entender um Deus que também sofre com a dor, que também sofre com a angústia. O meu Criador sofre e chora comigo. Querido, eu não tenho todas as respostas e nenhum líder religioso do planeta tem. E eu digo para você uma coisa, embora nenhum homem, nenhuma mulher possa consolar e arrancar de você a sua dor, Deus pode consolar você. Um dia eu tenho certeza que Deus colocará você e eu no colo e fazendo carinho na nossa cabeça, Ele nos explicará o que para nós aqui na terra é inexplicável. Eu tenho certeza disso. O meu papel hoje é confiar. O meu papel hoje é entregar. Agora, isso colocado como pano de fundo, entendendo que a sua angústia é semelhante à de Davi, que é semelhante à da angústia de Abacuque, que era uma angústia semelhante à de Daniel quando teve que ir para a cova dos leões, ou de José quando pela segunda vez foi traído e agora estava lá numa prisão. A gente precisa ser um pouquinho mais práticos agora, para a gente entender um pouquinho melhor a questão do sofrimento. Eu elenquei aqui 5 temas importantes, 5 pontos importantes que eu acho significativos. Eu tenho certeza que pode ajudar você de alguma maneira. Primeiro equívoco em relação ao sofrimento é que se você tiver fé, se você tiver comunhão, se você for um bom cristão, você não vai sofrer. Isso é uma lenda. É claro que é uma lenda. Isso não é real. Ah, se eu for bom, se eu fizer tudo direitinho, se eu guardar os mandamentos do Senhor, se eu for à igreja, se eu for dizimista, então todas as coisas vão bem. Não, não vão.
Porque não foi assim com João Batista, não foi assim com Elias, não foi assim com Eliseu, não foi assim com Noé, não foi assim com Moisés e não foi assim com Jesus. Você quer alguém que tinha uma fé maior que Jesus? Quer alguém que tinha uma comunhão maior com o Pai do que Cristo? E, no entanto, ele sofreu. Então, eu e você precisamos desmistificar algumas coisas. Dentre elas, a questão de que se o indivíduo ele tiver uma autodisciplina espiritual tão grande que ele faça apenas coisas boas e certas, ele não vai sofrer. Isso não é verdade. Coisas ruins acontecem a pessoas boas. Essa é a primeira questão. Segunda questão que eu gostaria de levantar para você é o seguinte: as pessoas elas tendem, não todas, mas algumas pessoas elas se enganam. É o processo do auto-engano, né? Nós temos, parece que muita facilidade nisso, de nos auto-enganarmos. A gente pensa assim: olha, eu não fiz nada de errado e eu estou sofrendo, logo eu sou uma vítima. E se eu sou uma vítima, eu sou como Jesus, que não merecia sofrer e está sofrendo. Querido, desculpe, eu vou falar isso com muito carinho para você, porque eu não quero te magoar, mas você não é como Jesus. Você não é uma vítima como Jesus. Jesus não tinha pecados. Você tem 1 tonelada de pecados nos seus ombros, assim como eu. Nós não somos vítimas absolutas do pecado, porque muitos pecados passam pela nossa escolha, se não todos. Então, querido, entenda, você não é uma vítima, por isso você não é como Jesus, que não merecia sofrer e está sofrendo. Não, a verdade é que eu e você somos pecadores e todo pecador sofre. Outro aspecto importante, nem sempre o sofrimento está diretamente ligado aos nossos pecados. Embora os nossos pecados possam gerar consequências que promovam sofrimento e dor, nem sempre é assim. Como exemplo clássico, o cego de nascença, quando os discípulos estão caminhando com Jesus e perguntam: Senhor, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus Cristo disse: nenhum nem outro. Isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta, e aí então Deus o curou, Jesus o curou. Você percebeu? Embora o pecado possa trazer consequências de dor e sofrimento, nem sempre o pecado é o causador direto do sofrimento. Às vezes eu sofro simplesmente porque eu vivo em um mundo onde as coisas dão errado, onde as coisas têm fim, onde as coisas não funcionam da forma como deveriam funcionar, porque não estão da sua forma original. Somos todos remendados. Todos, nossas células, nossa estrutura mental, nossa estrutura espiritual, nossa vida social, é uma colcha de retalhos e obviamente não é aquilo que Deus criou, e por isso eu e você sofremos, é uma das razões. O quarto ponto é o seguinte: o sofrimento, ele pode nos purificar, sim ou não? Pode, não é assim? O ouro não passa lá no fogo e ele não sai dali purificado? Nós podemos também aprender, crescer através do sofrimento. Porém, o sofrimento não deve ser procurado, buscado, desejado. Nós não temos prazer na dor, nós não temos prazer na angústia, no sofrimento, não é isso. Embora ele possa nos ajudar muito no nosso amadurecimento, inclusive até a nossa preparação para o céu, eu e você jamais devemos procurar o sofrimento ou desejá-lo. Nós não temos essa prática, a Bíblia não ensina isso, nós não somos masoquistas. O cristianismo não ensina isso. Agora, embora o sofrimento ele não deva ser desejado, ele também não deve ser evitado a todo custo. Claro, porque o sofrimento, às vezes, ele é o melhor caminho. Às vezes, o melhor caminho é o caminho mais difícil. Então, eu não posso nem desejar o sofrimento, porque isso não é bíblico, mas eu também não posso querer evitar o sofrimento a todo custo. Se o sofrimento vier, e agora vem um ponto importante, querido, aprenda a sofrer. Entenda, nessa vida, todos nós sofremos. Todos nós. Padres, pastores, bispos, missionários,
Advogados, médicos, profissionais liberais, empresários, executivos, o rico, o pobre, o negro, o branco, o homem, a mulher, o velho, a criança, todos nós sofremos. Se o sofrimento é algo inevitável, então eu preciso aprender a sofrer. Eu não preciso nem desejá-lo, eu não preciso nem evitá-lo a todo instante, porque às vezes o sofrimento ele é necessário. Por exemplo, aquela velha história, o pai leva a criança para tirar sangue, promove dor, a criança chora, mas é para o bem dela. O pai poderia ter evitado aquilo, mas poderia causar problemas muito maiores no futuro. Então você permite uma dor, você inclusive promove aquilo na vida do seu filho para o bem próprio dele, para o bem-estar futuro dele. Então, embora o sofrimento não deva ser desejado e nem evitado a todo custo, a gente não pode esquecer que nessa vida ele é inevitável. E se ele é inevitável, eu preciso aprender a sofrer. Sabe o que isso significa? Que eu e você precisamos compreender melhor esse assunto. Tentar detectar através da palavra do Senhor as origens do sofrimento e ter uma casca um pouquinho mais grossa e pedir: Senhor, ensina-me a sofrer. O Senhor sofreu quando esteve nessa terra e o Senhor teve um controle emocional absurdo no meio da dor. O Senhor não reagiu a partir das ações que os romanos e os judeus tiveram contra o Senhor. Como o Senhor conseguiu isso? Obviamente, não era uma força interna de Cristo, mas era a dependência absoluta dele do Pai. Você quer aprender a sofrer? Não que isso seja um aprendizado bom ou gostoso, mas ele é necessário. Se você precisa aprender a sofrer, então tenha comunhão com o Pai. Porque o Pai vai dar as mãos a você e ele não vai soltar. Você entende isso? Você pode estar pendurado num abismo, ele não solta. A não ser que você deseje isso. A não ser que você queira isso. Mas o nosso Deus não solta a mão. Não importa o que aconteça. Pode vir vendaval, pode vir fogo, pode vir o que for. Ele não solta. Para proteger e cuidar de você. Eu preciso me apegar a Cristo, me apegar a Deus. E dizer: Senhor, está doendo. Não é fácil. O meu luto parece que não tem fim. Quando meu filho morreu, arrancaram um pedaço de mim. Quando eu soube o que aconteceu com a minha filha, eu não acreditei, porque eu queria tê-la protegido e eu não consegui. Quando você diz assim: Senhor, por favor, me perdoe, porque a dor dos meus erros no passado, essas dores são maiores do que eu posso suportar. Aquela criancinha que eu tirei do meu ventre, porque eu não tinha maturidade para educá-la e para criá-la. Senhor, por favor, me ajude para que um dia no céu eu a reencontre. Eu sei que eu não mereço, eu errei, eu falhei, mas eu era só uma adolescente. O Senhor pode me perdoar? Querido, você acha que Deus não vai perdoar você? Querido, você acha que algum pecado que você cometeu pegou Deus de surpresa? A tua dor é a dor de Deus, a tua angústia é a angústia dele. E sabe, independente da origem da nossa dor, nunca um ser humano, nunca nenhum ser humano clamou a Deus e deixou de ser ouvido. Pelo contrário, antes que clamem, o livro de Isaías diz, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, os ouvirei. Um Deus que não espera você terminar a frase, ele consegue completar cada frase que você promove, porque ele conhece a tua essência, a tua alma, o teu coração. Ele está aí perto de você, querendo te abraçar, te proteger, te dar esperança, dizendo assim: filho, viva com esperança. E aí eu fico pensando, você acha que nesse embate da vida que eu e você vivemos, a gente precisa lutar sozinhos? Não. Jesus, quando veio a essa terra, ele disse: vocês precisam estar unidos. Você sabe o que significa a palavra igreja? Ela vem do grego, eclésia. E sabe o que significa? Ajuntamento de pessoas. A palavra do Senhor no livro de Isaías diz que Deus declarando: a minha casa será uma casa de oração para todos os povos. E é isso
que a TV Novo Tempo e a Igreja Adventista do Sétimo Dia estão oferecendo para você. A partir de amanhã, eu não sei quais são os seus planos para amanhã, mas a semana inteira eu estou convidando você. A partir de amanhã, às 9 horas da manhã, todas as igrejas adventistas estarão abertas esperando você, de todos os povos, de todas as denominações, de todas as crenças, de todas as raças, porque juntos nós vamos estudar a palavra de Deus. Nada de doutrinas, Bíblia. Vamos voltar para o Evangelho, vamos entender melhor a Bíblia juntos. Lógico, no domingo você já sabe o que vai acontecer, é a partir das 7h30 da noite, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às 7h30 da noite. E você vai chegar na igreja e você vai falar assim, olha, pastor Ivan Saraiva me convidou, estou aqui, estou assistindo a TV Novo Tempo, pastor Luiz Gonçalves sempre me convida, eu estou aqui, olha, o pastor Arilton me convidou, eu estou aqui para poder adorar o nome de Deus ao lado de vocês. O professor Leandro Quadro sempre me convida para ir à igreja, eu estou aqui agora, vamos adorar o nome de Deus. Sabe o que você vai encontrar? Uma igreja simples, uma igreja amorosa, uma igreja que cuida, uma igreja próxima, uma igreja pura. Lógico, ali dentro tem muita gente que sofre, porque a igreja é um hospital, querido. Ali dentro existem pessoas purulentas. Ali dentro existem pessoas que estão sofrendo, que estão gemendo. Ali dentro existem pessoas que precisam fazer muitas coisas para crescer. Mas quando você for a esse hospital que é a igreja, você precisa saber, aqui existem médicos capacitados e habilitados. Nessa igreja hospital, aqui existe estrutura para que eu possa tratar meus filhos e me tratar das minhas doenças, da minha doença chamada pecado. E isso, querido, eu garanto que você vai encontrar alívio, bálsamo para o seu coração e para a sua alma em uma igreja adventista do sétimo dia. Você não sabe onde tem uma igreja adventista do sétimo dia perto de você? É tão simples. Acesse o nosso site, novotempo.com/Viva com Esperança. Tem um banner bem grande ali. Procure uma igreja, você clica ali, você vai digitar o nome da sua cidade, vai aparecer o endereço de todas as igrejas da sua cidade. Uma delas é bem pertinho aí de onde você mora, de onde você vive. E se você ama a TV Novo Tempo, então aceite esse desafio, esse convite de fé, de um irmão de fé seu. Faça uma visita, eu tenho certeza que você vai se impressionar, porque ali a palavra do Senhor será aberta e exposta. Querido, eu quero contar para você um pouquinho e relembrar com você a história do Carlos. O Carlos é uma pessoa encantadora. Você que ligou a TV Novo Tempo há um pouquinho mais de tempo, acompanhou logo no finalzinho do Anjos da Esperança, esse testemunho lindo do Carlos. O Carlos, ele teve o privilégio de ter pais tementes ao Senhor. Pais maravilhosos. Aliás, toda a família do Carlos é muito especial. São pessoas convertidas, pessoas de Jesus, pessoas que amam a palavra do Senhor, que são sinceras. E ele cresceu nesse meio de uma família abençoada, que comungava numa igreja. Só que você conhece a vida humana. Às vezes a gente não tem explicação nem para os nossos próprios atos. Quando o Carlos tinha 18 anos, mais ou menos em 91, no início ali da década de 90, ele saiu dos caminhos do Senhor, saiu da igreja. Mas ele sempre teve o temor do Senhor. Interessante isso, né? Às vezes as pessoas, elas se afastam da igreja, mas o Espírito Santo nunca abandona, sempre direciona, sempre diz o que está certo, o que está errado, porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Carlos passou o tempo, conheceu uma linda jovem e ele se apaixonou por ela. Ele se casou com ela e até hoje ele é apaixonado por ela. Sabe quando você vê assim no olhar a paixão? Até hoje. E ele sempre foi feliz com a esposa. Só que um determinado dia ele resolveu voltar para os caminhos do Senhor e voltar para a igreja. E para onde ele voltou? Ele voltou, e é interessante isso, quando a gente está perdido na selva, qual é a orientação que os especialistas nos dão? Volte até o lugar onde você sabe onde você estava, que você não estava perdido. Foi exatamente o que ele fez.
Voltou para a igreja que sempre o acolheu com muito amor, com muito carinho. Mas agora, já um homem feito, maduro, ele começou a estudar de maneira mais profunda ainda a Bíblia. E sabe o que ele descobriu na Bíblia? Ele descobriu que nem todos os alimentos Deus liberou, nem todos os alimentos carnes Deus liberou para servir de alimento ao ser humano. Por exemplo, Deus não liberou o cérebro de macaco para você comer. Deus não quer que você coma barata, aranha. Existem animais que Deus diz que não é para comer. E no livro de Levítico, no capítulo 11, Deus dá uma lista de animais que nós devemos comer e outros que nós não devemos comer. E por que Deus fez essa distinção? Porque Ele é soberano e Ele sabe o que é melhor para você e para mim. E Ele descobriu algumas coisas, dentre elas, que a carne de porco não é o melhor alimento para se ingerir. E Ele começou a perguntar para um, perguntar para o outro, começou a estudar mais. E Ele então falou assim, puxa, mas a Bíblia é tão clara nesse assunto. Depois Ele começou a estudar outros temas e Ele foi estudando. E então Ele pensou assim, olha, eu amo essa minha igreja, é uma igreja tão boa, é uma igreja da minha vida. Mas eu tenho percebido que tem vários ensinamentos bíblicos que são diferentes do que eu tenho aprendido e do que ensinam aqui. E aí Ele foi para uma outra igreja. E ali Ele começou a congregar e Ele ficou sempre perto de Jesus. Ficou ali mais ou menos uns 2 anos, mas aconteceu uma coisa. A esposa dele não ia com ele nessa igreja. Interessante. É porque essa igreja aqui também é muito boa. É boa mesmo de coração, porque eu falo que eu conheço. Mas tem uma prática que a esposa dele não entendia direito. E ele foi para a Bíblia estudar. E ele realmente entendeu que aquela prática não era bíblica. E ele começou a ficar perdido. Senhor, eu quero seguir a Bíblia. Eu não quero uma placa de igreja. Eu acho que esse é o seu sentimento também. Você não quer uma placa de igreja. Você não quer trocar de igreja. Você quer uma igreja que siga a Bíblia. Porque nós somos cristãos. O cristianismo vem da palavra Cristo. Então eu quero seguir o que Cristo fazia. Eu quero fazer o que a Bíblia ensina. A Bíblia que Jesus lia no Antigo Testamento. Eu quero que a palavra de Deus me diga onde eu tenho que ir. E sabe o que ele fez? Ele começou a orar. Falou assim, Senhor, eu quero achar uma igreja que cumpra o que está escrito na tua palavra. Só que eu não vou para igreja nenhuma. A minha esposa que terá que me convidar. Olha o desafio, olha a paixão e a confiança dele na esposa. Colocando a vida eterna dele e da família no desejo, no coração da esposa. E ele ficou quietinho, orando. E você sabe o que aconteceu, não sabe? Ela começou a assistir a TV Novo Tempo. Ela começou a assistir a TV Novo Tempo, ele não se interessava muito pela TV Novo Tempo. E aí então, eles tinham uma amiga em comum, se eu não me engano era a Rose, e ela era adventista e frequentava a casa deles. E aí então eles falaram, aí ele não gostava muito, não assistia muito TV Novo Tempo, mas daí a mulher é sempre sábia, né? Ela deixava a TV Novo Tempo ligada. E daqui a pouco, sabe o que chamou a atenção dele? O programa Bíblia Fácil com o pastor Arilton. Era o primeiro programa da série. E ele se encantou com a didática, ele se encantou com tudo. E aí então ele não perdeu um único episódio. E começou a se encantar com a TV Novo Tempo e todos os programas, Na Mira da Verdade, Arena do Futuro, todos os programas ele se encantou. E aí então, eles não tinham feito associação de que a Novo Tempo era da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E essa amiga que estava na casa deles um dia disse assim, vocês falam tanto aí da TV Novo Tempo, mas a TV Novo Tempo é da minha igreja. E eles falaram assim, é da Igreja Adventista? É da Igreja Adventista. E aí tudo começou. E um dia a esposa dele disse assim, amor, vamos lá na igreja da TV Novo Tempo? E ele disse, demorou. Era tudo que ele estava esperando. Foram à igreja, foram abraçados, acolhidos, começaram a estudar a Bíblia, continuam estudando a Bíblia. E você já imagina o que vai acontecer hoje, não sabe? O Carlos hoje decide-se por Jesus. Carlos, Deus cuidou de você durante todos os teus anos
na Polícia Militar. Um dos trabalhos mais perigosos que pode existir nesse país. Mas Deus cuidou de você. Não apenas fisicamente, mas Ele cuidou do seu coração. Para que ele não ficasse empedernido, para que ele não ficasse duro, a ponto de você não conseguir mais ouvir a voz do Espírito Santo. Você sempre deu espaço para sentir o Espírito no teu coração e na tua mente. E você foi sendo conduzido pelo Espírito Santo para a Bíblia, para entender os planos de Deus para você. Você poderia, em qualquer ponto da sua história, ter dado um basta. Mas você escolheu ser sensível à voz do Espírito Santo. Como eu tenho certeza que existem milhares e milhares e milhares de telespectadores que estão hoje assistindo e que têm o mesmo coração que o seu, que também estão deixando o Espírito Santo trabalhar, e o seu dia, o seu tempo vai chegar. Em algum momento o seu tempo vai chegar, do seu estudo, da sua dedicação e de tudo. Querido Carlos, você está feliz, sua família está feliz, mas sobretudo, Jesus Cristo. Esse é um momento único. O pastor Jorge Ramponha, ele está aqui para cumprir o desejo do seu coração. Por isso, Carlos, para que você tenha a vida eterna que só Jesus pode oferecer, para que você continue sendo um fiel estudioso da palavra de Deus e ajudando outras pessoas a conhecer as verdades que hoje você encontrou, para que você viva eternamente ao lado dos seus filhos, da sua esposa e de toda a sua família. O pastor Jorge batiza você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Depois de tanto esperar, escutei uma voz do céu, tão forte como um trovão, como águas a jorrar. Não tinha como duvidar, podia ouvir o coro cantar. Apareceu e então sorriu pra mim. Mal posso esperar pra dar então meu lar, conforme a promessa pela qual lutei. Descansarão e ao grande coro quero me unir e juntos celebrar Jesus. Não posso nem acreditar que meus olhos podem ver a glória do Senhor Jesus, a estrela da manhã. Vestida noiva já está, com as puras vestes dos santos, a espera terminou, meu nome Deus chamou. Esperar
Querido, eu tenho certeza que um dia Deus nos explicará o inexplicável. Um dia eu e você entenderemos tudo que hoje não entendemos. Por enquanto, confie no Senhor. Continue estudando a palavra de Deus. Continue vivendo com esperança. Continue próximo do seu Salvador e tenha certeza que dias melhores virão. Querido, se puder, feche seus olhos, curve sua fronte. Vamos juntos orar ao Senhor. Querido Pai, nós não temos todas as respostas, mas confiamos no Senhor. Nós te agradecemos pela decisão do Carlos e pela decisão de tantas pessoas em tantos lugares durante essa semana. Ó Pai, ajude-nos a sermos fiéis como o Senhor é fiel a nós. Salve-nos para o teu reino, apesar de quem somos, das nossas dúvidas, das nossas angústias, dos nossos erros. Permaneça conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. A seguir, Código Aberto. A vida é uma espera, uma expectativa diante de tudo e de todos, presente e futuro. Esperar na esfera da palavra é a ação mais certa na vida de quem acredita que algo é possível, mesmo quando o mundo diz o contrário. Na atmosfera da espera, há a perseverança. E a esperança é a mãe da espera. Novo Tempo, o canal da esperança. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Hebreus 10, 37. Separe alguns materiais e 30 minutos do seu